Olá! Esse é o canal Responde Aí. Sejam bem-vindos a mais um quiz de conhecimentos gerais. Dessa vez trago 15 questões de nível difícil. Será que você consegue acertar todas? Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos começar? Pergunta número 1: em que ano foi realizado o primeiro transplante de órgãos no Brasil? 1953, 1964, 1988, 1901 ou 1946. A resposta correta é 1964. O primeiro transplante de órgãos no Brasil foi realizado em 16 de abril de 1964 no Hospital Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, quando um jovem de 18 anos recebeu um rim. Pergunta número 2: quem é a primeira santa nascida no Brasil, canonizada em 2019? Santa Dulce dos Pobres, Nossa Senhora Aparecida, Madre Teresa de Calcutá, Rainha Santa Isabel ou Nossa Senhora de Guadalupe? A resposta correta é Santa Dulce dos Pobres. Irmã Dulce, a baiana popularmente conhecida como Anjo Bom da Bahia, foi canonizada em 13 de outubro de 2019, quando passou a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres. Pergunta número 3: qual acontecimento histórico é comemorado dia 9 de novembro? Queda da Bastilha, Grande Depressão, transferência da soberania de Macau à China, queda do Muro de Berlim ou Revolução Cubana? A resposta correta é queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, erguido em 1961, foi um dos principais símbolos da Guerra Fria. A sua queda aconteceu no dia 9 de novembro de 1989. Pergunta número 4: que acontecimento importante para a história da humanidade teve lugar em 20 de julho de 1969? Chegada do homem à Lua. Fim do Apartheid. Lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Lançamento do álbum dos Beatles Abbey Road. Ou envio do primeiro e-mail da história. A resposta correta é chegada do homem à Lua. Após uma viagem de 4 dias, a bordo da Apollo 11, os astronautas Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin chegam à Lua no dia 20 de julho de 1969. Ao pisar na Lua, o comandante da missão disse a frase que ficou famosa: "Este é um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade." Pergunta número 5: quem é o autor do famoso discurso "Eu Tenho um Sonho"? Nelson Mandela, Martin Luther King, Zumbi dos Palmares, Barack Obama ou Carlota Joaquina? A resposta correta é Martin Luther King. O célebre discurso "Eu Tenho um Sonho" I Have a Dream foi feito por Martin Luther King em 1963, numa manifestação civil que reuniu 250 mil pessoas. Pergunta número 6: em 2018 é o centenário da morte de que importante poeta brasileiro? Monteiro Lobato, Machado de Assis, Aloísio de Azevedo, Olavo Bilac ou Carlos Heitor Coni? A resposta correta é Olavo Bilac. Olavo Bilac, de 1865 a 1918, é considerado o melhor representante do parnasianismo. O poeta escreveu a letra do hino nacional à bandeira. Pergunta número 7: em que país se localizava Auschwitz, o maior campo de concentração nazi? Alemanha, Polônia, Estados Unidos, Áustria ou Japão?
A resposta correta é Polônia. O maior centro de extermínio da Segunda Guerra Mundial foi instalado na Polônia, a 60 quilômetros da sua capital. Fundado em 1940, funcionou até janeiro de 1945. Pergunta número 8. Quem é Luiz Gabriel Thiago? Brasileiro indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2018. Militar e político brasileiro. Escritor e poeta português. Escritor e poeta espanhol. Ou nome verdadeiro de Luiz Gonzaga, o Gonzaguinha. A resposta correta é brasileiro indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2018. Luiz Gabriel Thiago, mais conhecido como Senhor Gentileza, ganhou o apelido quando começou a estudar os impactos da gentileza na sociedade. Militante contra a fome e a desigualdade social, é autor de livros como Gentileza no Trabalho e Como Driblar a Raiva no Trabalho, e também é o criador do movimento Pontinho de Luz, que reúne mais de 100 mil pessoas em todo o mundo. Pergunta número 9. Países Baixos, Mianmar e Irã são países que mudaram de nomes. Antes eram chamados respectivamente de Holanda, Ceilão e Pérsia. Birmânia, Pérsia e Holanda. Holanda, Birmânia e Pérsia. Suazilândia, Birmânia e Pérsia. Ou Holanda, Birmânia e Sião. A resposta correta é Holanda, Birmânia e Pérsia. A Holanda passou a ser, oficialmente, Países Baixos em janeiro de 2020. A renomeação da Birmânia para Mianmar foi oficialmente feita em 1989. Pérsia era o nome adotado pelo atual Irã até 1934. Pergunta número 10. No romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, qual o nome do amigo que Bentinho imagina ser o pai de seu filho? Escobar, Scolari, Espinosa, Esteves ou Estevão. A resposta correta é Escobar. A obra de Machado de Assis é responsável por uma das maiores polêmicas da literatura brasileira. Capitu traiu Bentinho? Ezequiel de Souza Escobar era o melhor amigo de Bentinho, dos tempos em que andavam no seminário. A polêmica sobre a suposta traição de Capitu acompanha o livro em que Bentinho, Dom Casmurro, é personagem principal e narrador. Para ele, seu filho Ezequiel possuía muitas semelhanças com o amigo que havia falecido. Pergunta número 11. Em 2020, quem foi a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura e 16ª mulher a ser laureada com o prêmio? Virginia Woolf, Wisława Szymborska, Louise Gluck, Olga Tokarczuk ou Alice Munro. A resposta correta é Louise Gluck. A poeta estadunidense Louise Gluck foi laureada pelo conjunto de sua obra. A justificativa da comissão foi por, entre aspas, sua inconfundível voz poética que, com beleza austera, torna universal a existência individual. Pergunta número 12. Quantos pares de costelas um ser humano, normalmente, possui? 5, 8, 10, 12 ou 15? A resposta correta é 12. Normalmente, uma pessoa possui 12 pares de costelas, mas 0,5% das pessoas possuem um par de costelas extra, o 13º par. Pergunta número 13. Para além do movimento de rotação, em seu próprio eixo e translação, ao redor do Sol, o planeta Terra realiza quais outros movimentos? Precessão, nutação e oscilação de Chandler. Solstício e equinócio. Nutação, gravitação e revolução. Nutação e retrógrado. Ou precessão, nutação e solstício. A resposta correta é precessão, nutação e oscilação de Chandler. Precessão dos equinócios, movimento que dura 25.800 anos para se completar. Nele,
O eixo terrestre realiza um círculo. Notação: influenciada pela gravidade do Sol e da Lua, a Terra oscila seu eixo em até 700 metros e retorna à posição original. Cada ciclo desse movimento dura 18,6 anos. Oscilação de Chandler: um movimento que dura 433 dias, onde os polos fazem um movimento circular como efeito da distribuição de massa do planeta e os movimentos internos da Terra. Pergunta número 14. Qual o país esteve na liderança militar da MINUSTAH, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti? Estados Unidos, Argentina, França, Brasil ou República Dominicana? A resposta correta é Brasil. A MINUSTAH foi criada com o intuito de promover a normalidade do Haiti em termos institucionais e de segurança. Ao longo da sua existência, ela esteve sob liderança brasileira, que contou com a colaboração de mais 15 países. Pergunta número 15. Que atleta é o detentor do recorde de medalhas olímpicas? Mark Spitz, Michael Phelps, Usain Bolt, Carl Lewis ou Larissa Latinina? A resposta correta é Michael Phelps. O nadador estadunidense Michael Phelps é o recordista de medalhas olímpicas. Ele também é o detentor do recorde de maior número de medalhas de ouro em uma única edição, 8 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Pequim 2008. Em suas participações nas Olimpíadas, Phelps conquistou um total de 28 medalhas, sendo 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Obrigado por assistir.